Olá pessoal, meu nome é Jussara e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro da Jojo Moyes que eu acabei de ler, que chama-se O Navio das Noivas. O Navio das Noivas é uma história que conta, na realidade, a história de quatro mulheres que saem da Austrália e vão de navio, na realidade um porta-aviões, da Austrália à Inglaterra para reencontrar os seus esposos, com os quais elas casaram durante a Segunda Guerra Mundial. Essas mulheres muitas vezes tiveram pouco contato com esses homens e não sabem o que os espera na Inglaterra, e a insegurança e todas as outras, né, os outros problemas que esses relacionamentos podem vir a ter é o que traz maior desconforto para elas. Mas também a viagem traz bastante desconforto. Para quem não sabe, um porta-aviões é um navio muito grande, né, e que levava basicamente os aviões, armamentos, para vários pontos onde estavam acontecendo frentes de batalhas durante a Segunda Guerra. Nesse livro, a gente acompanha a história de quatro mulheres, e mulheres totalmente diferentes. O navio tem a responsabilidade de levar aproximadamente 600 mulheres da Austrália à Inglaterra. E aí a gente vai acompanhar principalmente, né, o foco da nossa história são as quatro mulheres que a gente acompanha. A Jean, a Jean, né, eu acho que é isso assim que se pronuncia, ela tem 16 anos, é uma menina muito maluquinha e que ela se casou também com um soldado inglês, mas ela não sabe o que espera ela, e muitas vezes eu fiquei com a sensação de que era até mentira, sabe? Esse relacionamento, esse suposto relacionamento, esse marido que a esperava na Inglaterra e que ela, na realidade, só estava tentando sair da Austrália e começar uma nova vida. A segunda mulher que a gente acompanha é a Avice. A Avice é uma menina rica, filha de empresários que atuam no ramo eletrônico, se eu não me engano. Eles vendem rádio, né? E a família é muito rica, muito bem posicionada. Ela é uma mulher muito bonita, muito bem criada, mas também uma mulher muito snob. Então, durante toda a viagem, a gente acaba ficando com um pouco de raiva dela e das atitudes que ela tem. A terceira mulher que a gente vai acompanhar é a Margaret. Margaret é filha única de um fazendeiro, a família já é mais humilde, os irmãos também serviram na guerra. E na volta, né, desse conflito, durante o conflito, na realidade, ela acaba conhecendo o Joey, por quem ela se apaixona e fica grávida, né, se casa e fica grávida. E aí, no final da guerra, ela acaba também embarcando neste navio, nesse porta-aviões, a caminho da Inglaterra para reencontrar o Joey. É claro que ela também está muito insegura, afinal de contas ela não é mais a menininha, né, com quem ele se relacionou e quem ele conheceu, e ela fica com muitas dúvidas de como que ele vai se sentir em relação a ela, o que ele espera por ela lá na Inglaterra. E a gente vai acompanhando todo o drama da Margaret, e que talvez seja uma das personagens mais cativantes da história. A última mulher, que é o foco né, as quatro mulheres que são o foco dessa história, é a enfermeira Frances. A enfermeira Frances, ela é muito reservada, ela trabalhou como enfermeira durante toda a Segunda Guerra Mundial e agora ela está voltando para a Inglaterra para reencontrar o seu marido, né? É o que a gente acha durante toda a história. E a gente vai acompanhando, né, o embarque dessas mulheres, a ansiedade e todas as inseguranças, muitas coisas que acontecem ali. E eu achei o trabalho de investigação histórica da autora muito bom, porque ela dá uma perspectiva totalmente diferente do fim da guerra. Muitas vezes as pessoas acham que assim que a guerra acabou, estava tudo bem, né, e tal. E não, na realidade essas mulheres elas aprendem, por exemplo, a lidar com o racionamento, que era algo que estava acontecendo na Inglaterra. A história ela é baseada em fatos reais, né, na realidade de um relato da avó da autora, da Jojo Moyes, que foi uma dessas noivas que fizeram uma travessia para reencontrar o esposo após o final da Segunda Guerra. E é muito bacana a gente acompanhar, porque também é muito triste. Tem uma parte da história em que uma das personagens, a Frances, ela chega a mencionar que ela sentia como se ela fosse uma mercadoria, né? Uma mercadoria que era de um homem, que era passada das mãos de um homem para as mãos de outros homens, no caso dos pais para os maridos. E eu acho que esse é um sentimento muito presente.
É legal porque a gente vai vendo também que, apesar dele não falar muito de outras personagens, a autora não entra em detalhe das 600 mulheres que estavam naquele navio, você percebe muito do comportamento delas e do tanto que essa situação era complicada, porque você está num navio de guerra que também está levando marinheiros, fuzileiros, né, outros militares que estavam servindo. E esses homens todos, durante muito tempo, às vezes ficaram sem ter contato com suas esposas, com suas mulheres, com suas noivas. Então, imagina só a complicação que é você ter 600 mulheres em um navio cheio de homens, né? E como controlar tudo isso. A história também mostra uma situação um pouco complicada dos moradores desse navio, pois um, o capitão do navio, responsável por esse navio de guerra, ele havia passado durante a Segunda Guerra por uma situação muito complicada em que o navio que ele era responsável afundou, levando junto muitos homens. E muitos dos homens, né, que hoje estão nesse navio dele, nesse porta-aviões, o culpam pelo ocorrido e perderam completamente a confiança nele e acreditam que essa missão que foi dada para ele é uma missão meio vergonhosa, a de transportar mulheres de volta para casa. Eu gostei muito, não é um livro rápido, não é aquele livro que você lê rapidamente, porque ele realmente tem um ritmo um pouco mais lento. Você só vai conhecer o passado e as coisas que permeiam a história das quatro mulheres, que são o foco central dessa história, à medida em que você vai avançando na história. Tem uma boa reviravolta relacionada à enfermeira Frances e um relacionamento que começa um amor que se inicia ali no porta-aviões a caminho da Inglaterra e que a gente fica meio na dúvida, tipo, se ela tá certa, se ela tá errada, se a gente deve torcer ou não por esse casal. Mas foi muito gostoso de ler. O final é maravilhoso. Eu acho que a Jojo, ela tem uma qualidade de escrever histórias muito bem amarradas, muito bem construídas. Então, mesmo que às vezes elas pareçam um pouco lenta, é muito gostoso chegar no final e descobrir que a história está muito bem contada. Eu super recomendo. Eu acho que se você tiver oportunidade, se esse livro estiver parado aí, né, já que ele não é um livro novo, não é um livro recente, ele foi publicado pela Intrínseca e essa capa aqui não é uma das minhas favoritas, mas a história é muito bonita, a história é muito legal e eu acho que se você quiser conhecer um pouquinho sobre a Segunda Guerra, né, o pós-final dessa Segunda Guerra, como era esse relacionamento das mulheres, tiver interesse em aprender um pouquinho mais e principalmente quiser conhecer outras obras dessa autora, esse é um ótimo livro para você. Ele não é um livro rápido, ele é um livro lento, você vai ter que ter paciência para ir aos poucos entrando na história. Mas é super gostoso e eu acho que vocês vão gostar muito. Espero que vocês tenham gostado da minha dica e na próxima eu volto para contar um outro livro, o que eu achei. Beijos, tchau, tchau, pessoal!